Fala galera, botando pressão aqui nessa segunda-feira. A camisa tá até torta, ó. Camisa torta, consertamos. Hoje a nossa conversa, ela tem que ser um pouco mais veloz. Por que, Michael, que tem que ser um pouco mais veloz? Porque eu vou dar uma aula. Então não posso chegar atrasado lá com o pessoal. E hoje a gente vai falar sobre uma parábola que ela tá lá bem direto ao ponto, que ela tá lá em Mateus 21. 21, versículo 28. O livro que eu tô vendo aqui é da linguagem King James. E a gente vai botar pressão, beleza? Vamos botar pressão aí nessa parábola. E quando a gente vai ver a parábola, a gente precisa dar um salto anteriormente para poder ver o contexto do negócio. E aqui no versículo 28, a parábola é a parábola do pai e dois filhos. E quando a gente antecede, a turma estava querendo pegar Jesus na palavra. Pegar logo quem? O homem, o cara. Eles estavam querendo pegar o cara na palavra. Não dá para pegar o homem na palavra. Não dá. Você vai pegar o homem da palavra na palavra? Não vai. E aqui eles estavam querendo fazer o seguinte, ó. Líderes religiosos duvidam de Jesus. Líderes religiosos duvidam de Jesus. Tendo Jesus chegado ao templo enquanto ensinava, acercaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo e o questionaram: com que autoridade faz esta coisa aqui? E quem te deu essa autorização? Aqui, foi tão genial o que Jesus fez. Na verdade, ele vem repetindo coisas geniais porque as pessoas queriam pegar ele na palavra, queriam fazer perguntas onde, se ele respondesse uma coisa, elas condenavam ele, e se ele respondesse outra, elas condenavam também. Ou seja, elas colocaram ele num beco sem saída. Só que se ele está num beco sem saída, ele cria a saída e vai embora. E aqui ele criou uma saída. Ele disse assim, ó: com que autoridade faz essas coisas aqui? E quem te deu essa autorização? Jesus, porém, replicou-lhes: eu igualmente vos lançarei uma questão. Ou seja, ele responde a pergunta com uma pergunta. Porque se elas dissessem que a autoridade faz coisas, se ele dissesse com a autoridade de Deus, ele ia se colocar num precipício, porque as pessoas iam, pelo menos os velhos anciões aqui, iam dizer: mas que a autoridade de Deus? Não, cara, Deus não te deu essa autoridade. E se ele dissesse que a dos homens, aí também ele estava errando, porque a galera queria pegar ele, porque não era essa autoridade que estavam dando a ele. E aí ele botou assim, ó: replicou-lhes: eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço o que faço. De onde era o batismo de João? Aí ele já colocou eles num beco sem saída. Se eles dissessem que o batismo de João era dos homens, aí ele ia dizer assim, ó: mas com que autoridade? E se dissesse que era divino, da mesma forma. Divino, João, por quê? Com qual autoridade? Aí ele botou aqui, ó: de onde era o batismo de João? Divino ou humano? E eles discutiam entre si, avaliando. Se respondemos divino, ele nos indagará. Sendo assim, por que não acreditastes nele? Porém, se alegarmos humano, tememos o povo, pois todos consideram João como profeta. Por isso disseram a Jesus: não sabemos. E aí Jesus vem e fala: ao que Jesus afirmou-lhes: nem eu vos direi com que autoridade procedo. O cara saiu de um precipício fazendo perguntas. Aí a parábola de baixo, ele vai e dá uma rasteira. A parábola do pai e dos filhos. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: o filho vai trabalhar hoje na vinha? Fez a pergunta. Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então chegou o pai até o segundo filho. Eram 2 filhos. O primeiro ele fez a pergunta. O menino disse: não quero ir. Mas depois se arrependeu e foi. E no segundo ele disse assim, ó: filho, e fez o mesmo. Então este lhe respondeu. Ele chegou no segundo, fez o mesmo pedido. Aí disse assim, ó: sim, senhor, mas não foi. O primeiro disse que não queria ir e foi, depois arrependido. E o segundo disse que ia, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ele fez a pergunta. Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhe revelou:
Com toda a certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Por quê? Porque o que ele estava chamando a atenção aqui era dizer que o filho que ia e não foi, era o caso, era a situação deles. Eles falaram que era uma coisa, mas eles não eram. Eles pregavam uma coisa, mas eles faziam outra totalmente diferente. E as pessoas, que no caso eram as prostitutas, as meretrizes, elas diziam que não iam. Elas faziam outra coisa totalmente diferente. E no final se arrependia, no final fazia o que deveria ser feito. E ele diz assim, ó: com toda a certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino. Porquanto, por isso, João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependeste para acreditar nele. Ou seja, ele estava mostrando, eu estou aqui, eu estou provando que eu sou filho do homem, eu estou mostrando para vocês, eu estou curando, estou fazendo milagre, eu estou libertando, estou tirando demônio, estou fazendo tudo. E vocês ainda não acreditam. Vocês não acreditam no Messias. Está aqui, sou eu, olha para mim. E a grande questão disso tudo é que ele fala sobre os religiosos, sobre pessoas que de fato têm uma religião enraizada, como essas pessoas aqui atrás. Elas querem seguir tanto o passo, mas não é pela a questão de cumprir, não é por cumprimento de ordens e deveres, é pela graça. Você não vai cumprir mandamentos, você vai viver pela graça. Aqui está dizendo, é porque as pessoas tendem a acreditar que é por seguir o caminho certo, mas você tem que seguir o caminho certo. Michael, eu não entendi. Vou te explicar agora. Eu estava lá em Jeri e aí as pessoas que pensam dessa maneira, que são muitas, elas acreditam que o passado da pessoa vai contabilizar para o que vai acontecer no futuro. E contabiliza, sabe por quê? Porque o teu passado, a tua história do passado vai resgatar pessoas lá do futuro. E aí, pessoas acreditam que, porque você teve um passado nefasto, assim como você vai para uma igreja evangélica e encontra várias pessoas, tu era o quê? Eu era prostituta, eu era ladrão, eu roubei, eu matei, eu fiz, tá entendendo? Então, quando você vai para lá pro negócio, aí diz, olha aí, ó, ladrão, agora tá na igreja aí, agora é assim, agora é assado. As pessoas fazem esse julgamento e esse julgamento não leva de nada, porque existe uma coisa chamada metanoia. E se de fato você mudou, se de fato aconteceu a metanoia, cabum, explodiu. A metanoia é uma semente rompida, que ela não volta atrás. É um menino que nasce, ele não entra de novo no útero. É um pássaro que estoura o ovo e não consegue retornar mais, não vai, passou, foi. Quem passa para o outro lado não volta mais. Esse é um caminho. Esse é um caminho, é um desvio de rota. E se de fato você passou para o outro lado, porque tem pessoas que vão para aquele negócio acreditando uma coisa e aí depois regride. Porque elas pensavam que chegou lá, mas na verdade não chegou e existe um caminho. E esse caminho você tem que perseguir até o final. E pessoas acreditando que chegaram do outro lado retroagem, porque elas acreditaram na cabeça delas, mas não é pela cabeça de vocês, não é pela cabeça de nós, é só seguir o caminho e pau na máquina, não parar. E as pessoas acreditam e as pessoas julgam pelo passado, e foi o que aconteceu lá em Jericoacoara. Numa conversa, tinha um irmãozinho lá que era mais, como é que eu posso adjetivar? O cara era mais quente, ele falava, né, ele falava, tinha uma fala mais apaixonada, tinha essas coisas. E aí tinha um rapaz lá que ele tava, sabe, alfinetando. E aí ele fala, e aqueles irmãos que vão para a igreja, que era ladrão, que era não sei o que e tudo. Ele ficava alfinetando, mas esse pensamento é o pensamento de várias outras pessoas. Várias outras pessoas pensam também dessa maneira. E essas pessoas estão cumprindo esse papel das pessoas que queriam encurralar Jesus, das pessoas que colocavam Jesus num beco sem saída.
Essas pessoas que de fato pensam dessa forma, colocam Jesus num beco sem saída. São as mesmas que colocam num beco sem saída. E você vê que não existe beco sem saída para Jesus, porque Ele cria a saída. Ele faz a própria saída dele. Então, antes de julgar, você está gastando o seu tempo julgando. O seu julgamento não vale de nada. Não vale de nada. Tem pessoas aí que tiveram um passado horrível e agora elas trazem esse passado, modificam a história e aplicam para pessoas. E estão mudando a vida de pessoas. Eu consegui. As pessoas falam assim, ó, um cara que teve um passado nefasto, ó, olha, eu consegui, eu fui isso e aquilo. Hoje, olha o que eu tenho, olha o que eu construí, olha a minha família, olha isso, olha assado. Se eu pude, você também pode. Entende? Serve para isso. Esse passado carregado, ele serve para mudar a vida de pessoas. Eles configuram a vida de pessoas que vivem da mesma maneira. E isso eu venho falando várias vezes para vocês. Várias vezes para vocês. Então, a mensagem de hoje, ela serve para a gente colocar a gente num caminho certo. Você tem que parar de olhar para o lado. Eu acreditava dessa maneira, a minha cabeça. É interessante que eu falo isso, porque isso eu vivi e de fato você consegue ver e falar coisas das quais você vive. Se você não viveu isso, você não consegue falar. Agora, se de fato você viveu isso, aí você tem autoridade para poder falar, e eu era dessa maneira. Eu disse, cara, como é que pode um pastor de uma igreja ganhar não sei quantos mil, andar de não sei o que, e o cara não pode? Qual o problema? Isso não é porque ele está roubando, ele está fazendo... Aí o problema é dele. O problema é dele, a guerra quem vive é ele. E ele vai pagar dobrado por isso, porque ele conhece, ele tem um conhecimento. E as pessoas que têm o conhecimento desse negócio aqui, elas pagam dobrado. Entrar numa situação de conhecer é um caminho sem volta. O conhecimento, ele é um caminho sem volta, porque todas as vezes que você entende sobre um assunto, você domina sobre o assunto, você é cobrado por esse assunto. Você é um mestre da lei, ou você é um mestre da palavra. Então, se você é um mestre da palavra, por que tu estava fazendo errado? Se você conhece a palavra, ele vai ser cobrado duas vezes mais. Mas, digamos, você é um chefe religioso, você é uma autoridade religiosa. Não tem o direito. Você não tem o direito de viver bem, você não tem o direito de se vestir bem, você não tem o direito de dar dar para a sua família um aporte. Você não tem o direito de fazer isso? Me respondam, não tem direito. Se isso é a profissão do cara, se isso é o trabalho do cara, tem sim trabalhos. A igreja, ela paga pastores, elas dão uma ajuda de custo, e dependendo da igreja, quanto maior a ajuda de custo é maior. Quanto mais fiéis, mais ajuda de custo. O cara vive exclusivamente para aquilo. O cara acorda de manhã, está lá na igreja, ele organiza. O cara que organiza, o cara que está à frente de uma igreja, ele como se estivesse à frente de... Ele tá à frente de uma administração, ele tem que administrar, ele tem que gerir, ele tem que pagar a conta, ele tem que resolver problema. E as pessoas que têm uma empresa, elas são resolvedores de problema, porque é muito problema que acontece, é muita coisa que aparece e você tem que resolver. E o cara gasta a energia dele para isso, e por que ele não deve receber para isso? Essa é a pergunta. Você consegue entender agora? Aí você, é porque tem muita gente fazendo isso por mal, e tudo bem, eles vão ter o que eles merecem. E é porque você está se importando muito com a vida do outro, se importe com a sua. Então, depois que essa ideia veio à minha cabeça, e aí eu disse, cara, que onda, né? Eu acreditava que pelo fato dele estar fazendo uma obra religiosa, por ele estar fazendo algo voltado para a religião, ele não precisava ser pago por isso. Mas, de fato, tem que comer, tem que trabalhar, tem que fazer, e hoje tudo você precisa de dinheiro. Então, existe um pagamento, tem que existir, de fato, tem que existir. Então, cabe em aceitar, a gente precisa aceitar essas coisas, e eu espero que, não sei, desse vídeo a gente consiga abrir a mente para determinadas situações. Eu abri a minha mente quanto a isso, e, de fato, qualquer pastor, ele pode ter aquilo que ele merece.
se ele estiver empreendendo ou se ele estiver só dentro da igreja. É sobre isso. Fecha os olhos aí pra gente fazer uma oração. Vamos ver aqui, já tá nos horários. Olha aí, 5h56. Fechou os olhos, respira. Respira. Pai, eu te rendo graças pela tua bondade, pela tua misericórdia. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, te agradeço por essa semana. E essa semana que se inicia. Obrigado, Pai, por derramar tuas graças sobre nós, sobre todas as pessoas que estão presentes, que estão vendo, ouvindo, assistindo esse vídeo. Eu te agradeço pela vida de cada um e que nessa semana a gente possa caminhar para poder levar, através de gestos, atitudes, palavras, tudo aquilo que tu, Pai, pregastes para nós. Obrigado, Senhor, por nos abençoar, nos proteger, nos guardar e que a gente consiga cumprir tudo aquilo que foi determinado e foi pré-definido por essa semana. Eu te agradeço infinitamente em nome de Jesus. Amém. Beleza, galera? Vamos botar pressão. Eu tô indo lá, depois a gente aparece aí. Valeu!